E não adianta eles fingirem que não está acontecendo nada, porque eles estão com medo sim. Quero trazer para você aqui agora uma análise que eles estão considerando, e por isso do desespero. O que, Rodrigo? É muito simples, né? Supremo Tribunal em xeque, a volta de Bolsonaro e os impactos na Suprema Corte Brasileira. Bom, amigos já estão dizendo que o Xandão vai fazer o mesmo caminho dos exilados. Você vê como é que o mundo dá a volta? O Xandão vai ter que pedir asilo político em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, na China comunista, nos países parceiros do PT, se não quiser ser preso. Porque os processos que estão acontecendo nos Estados Unidos servirão como base para um processo coletivo que vai acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Daniel Silveira, todos os políticos, as mais de 1.000 pessoas que foram presas em um condenaço coletivo pelo ministro Alexandre de Moraes, YouTubers que perderam seus canais, pessoas que perderam as suas monetizações. Gente, o que esse camarada vai ter de processo para responder, de indenização para pagar, a própria Ludmila Grillo, que disse o seguinte: ó, eu não fugi para os Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos com as minhas próprias pernas. E aí eu tive o meu passaporte cancelado, não posso voltar para o meu Brasil. Por quê que eu não posso voltar para o Brasil? Fui aposentado compulsoriamente, sou uma funcionária pública aposentada, não cometi crime nenhum, e aí se cancela o meu passaporte, me enclausurando nos Estados Unidos, me trancando aqui sem eu podendo voltar. A Ludmila Grillo falou: eu tenho certeza que a minha indenização vai ser uma das mais avassaladoras na vida do Xandão. Isso é uma das N situações que podem acontecer no Xandão, pro Xandão. A grande verdade, gente, é que o Supremo está em pânico porque vem aí 2026. 2026 é o ano da direita assumir o poder. Muitas pautas que foram discutidas na Câmara Federal e no Senado Federal e que não foram votadas. Muitas pautas que vergonhosamente, né, os políticos eles não deram andamento, como por exemplo a limitação dos poderes do Supremo, por exemplo, de não poder tomar nenhum tipo de decisão no que se diz respeito à política sem passar pelo Senado e pela Câmara Federal, né? Algumas vitórias já vieram, algumas vitórias. Aquele abuso, por exemplo, das decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal caiu por terra. E ainda caiu em 2024, quando o Lula e o Alexandre de Moraes e o STF ainda estavam surfando nessa onda contra a liberdade de expressão no Brasil. Senhoras e senhores, segure os seus corações, porque o Supremo Tribunal Federal está sim tremendo na base. Nós estamos em 2025, já falei para você que é o ano da virada, e o cheiro de derrota já paira sobre os togados que passaram anos tentando calar a voz do povo. Tudo isso por quê? Porque eles sabem que 2026 é logo ali. Sim, Jair Bolsonaro, o mito, o capitão que nunca se rendeu, está voltando para o Palácio do Planalto para o desespero dos ratos. Pensaram que realmente tinham acabado com ele? Nunca Bolsonaro esteve tão na boca do povo, nunca esteve tão popular quanto agora. Inclusive, inclusive, né, o próprio Gustavo Lima, né, acabou de soltar uma nota, agora há pouco, né, para você que está me assistindo agora, não tem muito tempo, pelo menos até a gravação desse vídeo, o Gustavo Lima não vai mais disputar cargo eletivo nenhum. Não vem como presidente, não vem como vice, não vem como senador, não vem como nada. Zero. Ou seja, até o Gustavo Lima e as pessoas que estavam fazendo a cabeça dele falaram para ele o seguinte: ó, você perde a eleição, você perde a admiração do teu público, você fica sem nada. Por quê? Gustavo Lima, nem você, nem ninguém é páreo
para o presidente Bolsonaro. Vou repetir, nem você, nem ninguém é páreo para o presidente Bolsonaro. Pode juntar o seis tudo. Pode juntar o seis tudo. Não pega o capitão. Essa é que é a verdade. Bom, sim, meus queridos amigos, o STF está encrencado e não é pouco não. Depois de decisões polêmicas, prisões questionáveis e arbitrárias e uma guerra declarada contra a liberdade de expressão, os ministros estão vendo o cerco fechar. A direita está mais unida do que nunca, apesar de alguns embrólios e alguns BOs que estão acontecendo e vocês estão acompanhando. Inclusive o Nicolas Ferreira disse o seguinte, gente, pelo amor de Deus, né? Vão parar de briga? Até quando vocês vão continuar brigando? Né? Até quando vai continuar essa brigaiada aí? Os únicos que ganham com esse desentendimento nosso aqui, né, é a esquerda, né, disse o Nicolas Ferreira. Mas há uma unidade, como nunca nos últimos anos. Enquanto Alexandre de Moraes e Luiz Barroso tentam se equilibrar em seus tronos de arrogância, os ventos de mudança sopram forte. Bolsonaro elegível ou não? Bom, isso claro que é uma incógnita, porque incógnita no sentido do que eles vão fazer, não no sentido do que é certo, porque é um absurdo, eu vou repetir, é um absurdo, é uma excrescência a inegibilidade do presidente Bolsonaro. Porém, querido patriota, vocês sabem, tudo pode acontecer. O povo, gente, não esquece. O povo não perdoa. 2026 o Brasil vai mostrar quem é que manda. É a nação, não um punhado de juízes. Preparem-se, queridos patriotas. A virada está vindo. 2026 é logo ali. A Suprema Corte Brasileira não vai escapar, inclusive, do crivo popular, debaixo do manto da democracia. E uma coisa, inclusive, também eu quero deixar para você aqui que está me assistindo aqui hoje, é o seguinte, tenho certeza que você vai refletir nisso. Eles estão ferrados, gente. Eles estão ferrados. Porque o Tarcísio de Freitas, inteligente, vou dar uma notinha de rodapé para você aqui, só para fechar. O Tarcísio de Freitas, inteligente, falou o seguinte, não, eu vou ser candidato a governador de São Paulo, a uma reeleição. São Paulo precisa de mim. Mas o Tarcísio é a maior cartada, a maior carta na manga, o maior trunfo do baralho do Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro hoje. Anunciou Bolsonaro hoje. Tarcísio de Freitas, ao invés de se lançar candidato à presidência da República, governador de São Paulo, se lança candidato à presidência da República. Vou falar uma coisa para você, o homem é violento. E detalhe, extremamente leal ao presidente Bolsonaro, o que deixa essa cambada indignado. Eu quero pedir para você, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha, é muito importante. Cada like seu é como se fosse um cumprimento ao presidente Bolsonaro. Quando você dá um joinha aí, é como se você estivesse fazendo assim, ó, joinha, pega na minha mão aqui, isso, é você cumprimentando o capitão. Sou Rodrigo Alvarenga, volto daqui a pouco com mais informação para você. Shalom.